Tá chegando mais gente. Então, pessoal, boa noite. Eu estava aqui batendo um papo com quem chegou um pouquinho antes, né? Teve gente que chegou bastante cedo, mas eu estava na outra turma, então não pude entrar para conversar, para bater papo. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou a professora Clara Brum. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, trabalho na Unilê desde 2022. Eu venho de outras universidades, né? E sou professora há 25 anos, trabalhando no ensino superior, no curso de Direito, nas licenciaturas, porque eu também sou licenciada em filosofia, né? Sou professora de filosofia do direito, especificamente, ética da advocacia e algumas matérias jurídicas também, né? Como direitos humanos, é, diversidade social, e tem outras disciplinas, fundamentos do direito administrativo, já estive durante algum tempo como agente pública numa secretaria de integridade pública, também tenho uma formação na área de compliance e anticorrupção, né? Tenho uma certificação nessa área que eu presto, né, um trabalho além da docência, mas eu gosto muito da docência, né? Aqui realmente é o lugar que eu gosto de estar, né? Com vocês. Então, sejam todos bem-vindos. Essa é uma atividade síncrona em que a gente se conhece, que a gente troca as figurinhas e a gente participa, né, de uma atividade. Eu vou propor aqui uma atividade para vocês, bem prazerosa, trazendo reflexões sobre a nossa disciplina, né? Que ela é uma disciplina interessante porque ela traz para vários outros cursos um pouco do conhecimento do direito, que eu sempre falo, não é porque eu sou da área do direito, né? Mas eu sempre falo que nós deveríamos ter tido um pouquinho de direito desde a escola, né? Do ensino médio, né? Hoje é ensino médio, na minha época era segundo grau, acho que da Sandra também, né? Era segundo grau. Então, acho que faltou um pouco isso, né? A gente conhecer a Constituição, conhecer os nossos direitos, né? Saber um pouquinho, por exemplo, o direito do consumidor é importante para todo mundo. Algumas coisas são básicas e importantes, né? Então, a gente está conhecendo aqui na nossa disciplina esse básico, né? Fundamentos do direito. Entendendo um pouquinho até, quando a gente fala em fundamentos, né? Por que que o direito é importante, né? Imagina se a gente pudesse, se já é difícil, né? Viver em sociedade, porque cada ser humano tem uma visão de mundo, tem seus valores, e às vezes existem muitos conflitos. Imagina se não tivesse direito nenhum, né? Seria um Deus nos acuda. Seria aquele estado que Hobbes fala, né? Thomas Hobbes, o homem como o lobo do outro homem, né? Um estado de guerra constante, que é uma ficção que ele traz, né? Thomas Hobbes viveu numa época de guerras, de conflitos, né? Guerras civis e conflitos, então ele tinha um olhar meio assim um pouco pessimista em relação ao ser humano, né? Então, imagina se a gente não tivesse o limite, né? Porque a gente diz, quando a moral não funciona, a ética não funciona, o direito precisa vir e falar, ó, não pode, né? Então, o direito é sempre residual. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou puxar um pouquinho, baixar a nossa lista de presença, não se preocupem, essa lista de presença já sai o nome de todo mundo, tá? Então já está aqui, mas no finalzinho pode ser que alguém mais vá chegando. Eu vou baixando, no finalzinho eu baixo de novo, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês esse material que eu fiz aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Para fazer uma apresentação bem bacana. Peraí. Deixa eu ver. Vocês estão vendo direitinho? Sim, né? Eu não estou vendo vocês agora. Então, peraí, deixa eu só parar um instante, refazer aqui o processo. Deixa eu fazer de novo aqui o processo, só porque ele não duplicou como eu queria. Deixa eu só tirar aqui um instantinho, pronto. Deixa eu só botar de novo, vamos ver se eu consigo, que eu quero fazer aqui um caminho, e ele hoje, agora ele vai dar. Vamos ver se eu consigo primeiro fazer agora certinho. Se não, eu deixo assim mesmo, não tem problema. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Agora, vamos ver. Tá chegando mais Samuel. Então, acho que eu vou deixar assim mesmo, gente, só porque senão ele me impede de ver vocês. E é bom estar, né, com vocês, vendo todo mundo. Quem quiser, levanta a mão e a gente vai trabalhando. Então, esse é o nosso primeiro encontro síncrono, lembrando, né, que a nossa disciplina, ela traz, portanto, deixa eu diminuir aqui,
esse nome fundamentos, né? Quando a gente fala em direito em fundamentos, a gente tenta investigar assim aquilo que dá o sentido, que dá a base, né? Que vem trazer, né, um embasamento para algo existir. Então, são os elementos iniciais, por isso que na ementa começa com isso, que vai dar a base para o próprio estudo do direito, para o direito entender o que ele é. Né? O que é o direito? O direito não é só normas, né? O direito não tem só essa configuração de uma lei, de um ordenamento jurídico, de uma norma posta. Ele também traz princípios, né, norteadores da conduta humana. Então, ele se divide em várias áreas, e a gente sempre começa com o direito constitucional, porque o direito constitucional é a base de tudo. O direito constitucional, ele organiza aquele estado, aquela nação, aquele povo. Ele diz qual é o nome, qual é a forma de governo, qual o regime político, como se estruturam os poderes, quem é quem, né? Então, ele vai trazendo toda a estrutura. Então, a Constituição realmente é o livro fundamental. E a gente tem uma Constituição, gente, muito vanguarda. A gente vê muitas críticas à nossa Constituição de pessoas que realmente não conhecem a nossa Constituição, nem leram, estão reproduzindo. A gente tem muito isso, né? Ainda mais hoje no mundo da tecnologia e da informação, muitas vezes a pessoa escuta e reproduz sem pensar, sem investigar, sem ir lá olhar. Isso é muito sério. A nossa Constituição, quando a gente estuda toda a história do Brasil, ela é a primeira e única Constituição que nós tivemos que valoriza o cidadão. Todas as outras valorizavam o Estado. E ela é a primeira que coloca os direitos do cidadão logo nos primeiros artigos, no artigo 5º. E nenhuma outra você vê isso. Então a gente vê a gente costuma chamar a Constituição brasileira de 88 como a Constituição cidadã. Ela foi uma conquista muito difícil, tá? Uma conquista muito difícil. Eu era muito jovem ainda na época. Eu entrei na faculdade em 87, então eu me lembro do Direta Já, mas assim, eu ainda não tinha um engajamento assim e uma maturidade emocional para acompanhar, mas já estava entrando na faculdade, já estava ouvindo muita coisa, já estava participando, né, da abertura, já tinha ali uma noção. Comecei na época na área da comunicação, né, da comunicação social, foi a minha primeira faculdade. Então, a gente vai passear por esses temas, depois conhecendo um pouquinho o direito administrativo, porque tem que entender como que o Estado se organiza. O Estado se organiza numa administração pública direta, que aí você tem as prefeituras, o governo do Estado e toda a sua estrutura, a União e toda a sua estrutura, e as indiretas, que aí são as autarquias, as fundações, as empresas públicas, que é uma estrutura, né, que se desdobra para poder tudo funcionar, a nossa vida funcionar, né, prestar os serviços, né, e tudo acontecer. A gente vai falar de seguridade social e nós temos, aqui no Brasil, nós temos várias questões muito interessantes. Eu confesso que, como estudiosa hoje da psicologia, que hoje entra na área da saúde, por uma reestruturação que o MEC faz, né, das áreas de saber, eu conheci pela primeira vez essa parte com outro olhar. E tenho estudado o SUS e o SUAS, e é muito vanguarda também. E nós tivemos até recentemente um estrangeiro aqui no Brasil, ele era um repórter, não me lembro se ele era estadunidense, né? Americano do norte, né? Estadunidense, porque todos nós somos americanos, né? Vamos combinar, né? E, e algumas outras pessoas de outros países também. E ele se acidentou aqui, a família também, o filho, e eles tiveram um atendimento de primeira. E ele ficou apavorado, porque lá nos Estados Unidos, acho que ele era americano, lá nos Estados Unidos é tudo US$ 10.000, US$ 15.000, então as pessoas realmente não têm assistência médica, né? Salvo se elas tiverem o que eles chamam de seguro-saúde, né? E muitas pessoas não têm, porque é muito caro. E aí ele ficou apavorado, mas depois no final ele viu que não. E ele fez uma linda reportagem sobre o SUS aqui no Brasil, né? No exterior, e realmente foi impactante. E eu estou conhecendo um pouco essa estrutura agora com outro olhar da psicologia, né? E estou muito, assim, encantada de ver como a estrutura é perfeita. É claro que seres humanos falham. O judiciário também não é lá essas coisas, né?
Todas as áreas do saber, você vai ter bons profissionais e maus profissionais. Coisas que funcionam e coisas que não funcionam. O que importa é você pegar o que serve, o que é bom e melhorar, né? Então, a gente fala aqui um pouco sobre seguridade, a gente conhece o direito ambiental, que é fantástico hoje, a gente está no auge desse, a gente está aqui com a COP30, nós estamos no auge dessa mudança climática e vivendo isso, né? Alguns rios secando, a gente mudando de temperatura em 24 horas, saindo de um frio extremo para um calor. Eu estou até com medo do próximo verão aqui no Rio, hein? Porque o Rio de Janeiro passou um frio bem estranho agora, bem assim, a gente tinha frio aqui, mas era assim, um dia frio, o resto um calorzinho maneiro de praia e sol. Agora a gente teve um frio constante. Então eu tô com medo desse calor que vai chegar, né, gente? Tem lugares aí que a coisa aperta. Então a gente olhar pro planeta e perceber que ele é um ser vivo é uma outra dimensão, né? Entender a importância do direito ambiental também, o direito do consumidor, né? Eu não sei se Sandra vai discordar de mim, mas quando eu tinha 15 anos, eu comprava um produto, por exemplo, que vinha na televisão. Aí saía na televisão assim. Isso eu vi, Sandra, talvez você tenha visto também. Era um programa, eram umas propagandas que era uma meia fina que nunca rasgava. Aí aparecia o cara pegando a faca, tentando cortar a meia fina de mulher, gente, aquelas meias, né? E não cortava. Aí o bobinha ligava para um telefone, a gente comprava aquilo, aí chegava. Aí chegou. A primeira coisa que eu fui fazer foi vestir, ela rasgou. Aí minha irmã virou e falou assim: Ih, não deu sorte. Era assim, naquela época era assim. Você comprava um produto, ele estragava. Ah, não deu sorte. Hoje é assim, gente. Você volta imediatamente, você devolve, né? Tem 7 dias, devolve, pode desistir da compra, tem que entregar um outro, tem uma série de regras. Você entra hoje nas lojas, em todas elas, você vê assim o Código do Consumidor ali, dá uma olhada, vocês vão achar. Em algum lugar tá ali. Você compra na internet, né? Tem uma série de regras, não é isso, Sandra? O que que você me diz disso? Não é verdade? É porque, como eu estou um pouco mais. Na realidade, eu não tinha, né, muita televisão e nem telefone, né, para comprar. Eu vim conhecer isso quando eu cheguei aqui em Brasília. Eu vim com Já 18 tem anos em isso. 1980. Vim, quer dizer, telefone eu conhecia, aquele preitão, né, que Isso. ligava, o discado. E quando eu cheguei aqui, eu tinha uma situação muito financeira, muito, eu alugava, era vaga, não era quarto, Uhum. Tinha as não dificuldades, né? tinha acesso a telefone, esse negócio. Mas não era Então, assim naquela para época. comprar, mas era. E no Agora, para comprar telefone. por telefone foi depois de ver mesmo, É. viu? E Que olha, já eu foi. tive, e era caro, tá? Uma ligação telefônica era cara, né? Então Nossa minha Senhora, mãe botava um esse punha cadeado. cadeadinho, né? É, cadeadinho. Cadeadinho. Não A sei se é gente da não sua podia época, ligar. mas quando tinha telefone na minha casa, eu tinha um cadeadinho, O que meu era para também. não discar A minha pelos também. pais dele. A minha também, até porque eu sou de uma família que eu tinha mais 7 irmãos, né? Então, família grande assim não dá para brincar, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, olha só, pensando nessa ementa, pensando na importância da gente conhecer um pouco também do direito civil, todo mundo um dia casa, um dia separa, um dia compra uma casa, vende uma casa, né? Abre uma empresa, fecha uma empresa. A gente vai olhar agora um pequeno vídeo que aí eu aconselho vocês darem uma olhadinha depois no YouTube. Tem um canal chamado AGU, Advocacia Geral da União, explica. AGU explica. É um canal que tem vários pequenos vídeos com procuradores da AGU explicando conceitos, e é muito interessante. E ele vai aqui contar para gente o conceito sobre direito objetivo e direito subjetivo, que é o ponto de partida de tudo, para a gente entender. O que é um direito subjetivo, o que é um direito objetivo. Vamos Você lá. sabe a diferença entre direito objetivo, direito subjetivo e direito positivo? A Geo explica. Direito objetivo, direito subjetivo e direito positivo são termos comumente utilizados no jargão jurídico.
Direito objetivo é tecnicamente chamado de norma agendi, ou seja, são as normas pelas quais uma sociedade é regida. São as regras, princípios e tudo aquilo que tem que ser observado por uma sociedade. Também integra o direito objetivo as instituições que asseguram essas regras, como o Estado e as instituições jurídicas. Já o direito subjetivo é tudo aquilo que uma pessoa pode realizar licitamente. Também é chamado de facultas agendi, ou seja, tudo aquilo que uma pessoa tem a faculdade de fazer dentro da lei. Assim, tem a diferença de norma agendi e facultas agendi. Norma agendi são as regras e a facultas agendi é a possibilidade de alguém agir de acordo com aquelas regras. Note-se que o fato de eu ter direito subjetivo a fazer alguma coisa não quer dizer que eu possa exigir fazer aquela coisa. Por exemplo, eu posso ter o direito subjetivo de me casar, mas para eu me casar com alguém, aquela outra pessoa tem que querer. Ou seja, o fato de eu ter direito subjetivo ao casamento não quer dizer que a outra pessoa seja obrigada a casar comigo. Já o que se chama de direito positivo é o conjunto formal de regras jurídicas. De modo geral, é conhecido como conjunto escrito de regras, mas o direito positivo pode admitir outros tipos de regras. Por exemplo, pode admitir regras consuetudinárias, ou seja, regras de costume. Se os costumes forem admitidos como regras pelo direito positivo, eles passam a integrar o direito positivo e passam a constituir, portanto, o conjunto formal de regras daquela sociedade. O direito positivo normalmente é utilizado como conceito em contraposição de direito natural. O direito positivo é um direito que é querido pela sociedade, que, portanto, ele passa a ser formalizado e adotado por aquela sociedade. Já o direito natural transmite a ideia de um direito que foi dado ou por uma divindade ou que pode ser encontrado na natureza, como se o direito pudesse ser descoberto. Direito positivo não. Direito positivo é um direito que é querido, ele é criado. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima. Muito legalzinho, não é? Muito interessante esse vídeo. Esse canal da AGU Explica é um canal institucional da Advocacia Geral da União e são advogados públicos, né? E eles fazem vários vídeos que explicam. Então, o que a gente viu ali? A diferença em direitos subjetivos e direitos objetivos. É só você lembrar, norma, lembra de uma norma posta, uma regra. E facultas, agendi, lembra faculdade de agir. Eu posso fazer ou não? E aí eu trouxe aqui um desafio para gente. Aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas eu posso ler aqui para vocês. Isso aqui é uma notícia que eu achei na internet do Ministério Público de Pernambuco. Se tiver alguém aqui de Pernambuco, depois levanta a mão. Que recomenda que a prefeitura não realize contratação temporária para cargos com candidatos aprovados em concurso público. Então, foi uma história lá que rolou um concurso público. Alguns candidatos foram aprovados, né? E aí a prefeitura de uma determinada cidade, lá de um município, resolveu fazer um novo concurso. Não pode. Tem que pegar aquela turma que passou naquele concurso e absorver aquelas pessoas, porque elas fizeram um concurso. E aqui é uma manchete, então, do ano de 2023, que diz que o Ministério Público de Pernambuco, através da promotoria da cidade de Venturosas, pediu recomendação ao prefeito da cidade, fulano de tal, para que não realize contratação temporária de servidores em cargos que tenham candidatos aprovados em concurso público aguardando nomeação. Por que será? Por que será que não pode? Alguém já pescou aqui? Já manjou qual é a ideia aqui? Por que será que esse prefeito não pode contratar ninguém, né, numa contratação temporária? Porque já tem gente aprovada no último concurso que ainda não tomou posse. Então, o que essas pessoas têm? Elas têm um direito subjetivo a tomar posse, porque elas foram aprovadas naquele concurso, né? Então, olha que interessante. Existe uma limitação que o prefeito, que é o chefe do executivo, né, municipal, ele tem que respeitar aquela regra e ele tem que cumprir daquela maneira. Por isso que o MP, que é o fiscal da lei, né, ele vai ficar de olho e falar: opa, senhor prefeito, você acabou há pouco, vamos imaginar, não sei que o ano do concurso, mas foi o concurso no ano tal, e você não deu posse ainda a essa turma, não, né? Eles foram aprovados e estão aguardando nomeação. Então, existe uma legislação e tem que ser cumprida. Então, se você passa num concurso público e é aprovado, você tem esse direito, né?
a tomar, pelo menos se a vaga surgir, você poder assumir essa vaga. Então, pensando aqui nesse caso concreto, como é que a gente responderia a essa questão? Quem gostaria? Aí eu vou olhar aqui o chat, abrindo aqui o chat, pode ser por aqui. Tem problema não, Mona Lisa. Fica tranquila, tá? Fica tranquila. Vamos lá. Eu vou até depois puxar de novo a presença. Olha essa questão, então. Com base nessa notícia, né? Com base na leitura do trecho da notícia, qual das alternativas abaixo descreve corretamente o conceito de direito subjetivo? Vamos ver? Quem gostaria de arriscar aqui? Letra A diz assim: é formado por todas as normas jurídicas que devem ser obedecidas rigorosamente por todos os indivíduos da sociedade. B, é o poder de exigir uma determinada conduta de outrem, conferido pelo direito objetivo pela norma jurídica. C, é o conjunto de sanções aplicadas pelo descumprimento das normas jurídicas. D, é a faculdade de criar normas jurídicas dentro de uma sociedade organizada. E E, é o conjunto de princípios éticos que orientam a conduta dos indivíduos em sociedade. Que letra vocês arriscariam aqui como uma resposta com base nesse caso? Existem pessoas com direito, porque elas passaram no concurso e estão aguardando a nomeação. E tem vaga. Tem vaga porque o prefeito está querendo contratar, né? Ó, a Eliane já entrou aqui na pole position, marcando a letra B. O que vocês acham? Vamos lá, vamos participar aí. Vamos colocar no chat o que vocês acham, se é a letra B, qual é a letra, o que vocês estão pensando aqui. Eu acho que todo mundo aqui, Anthony, muito bem, também, Samuel, os rapazes aqui bem representados, né? Vamos lá, quem mais, gente? Quem gostaria? Vamos lá, vamos participar. Tá fácil essa. Por quê? Vamos ver. O Renato colocou diferente, hein? Então tá 2, 3, 4, 5 contra 1, hein? 5 contra 1, vamos ver. Franciele colocou B, Caroline. Vamos esperar um pouco mais o pessoal participar e a gente analisa aqui. Pode falar, querido. É o Willamis. Muito bem. Tudo bem, querido? Você fala de Letra B? onde? Tudo Você bom. também. Rio Você de fala de onde? Janeiro. Ah, que bom. É carioca? Não. Sou pernambucano, mas moro no Rio. Ah, tá passeando por aqui, né? Que bom. Seja bem-vindo. Você acha que é letra B Letra B. também? Letra B. Não sei porque o chat aqui Tá com dificuldade tá para você? desabilitado. Ah, porque você entrou pelo link, não foi? Foi. Porque você está aparecendo assim para mim como não verificado. Então, depois você faz, quem está, por exemplo, a Daiane Gomes também, quem estiver sem visualizar o chat, depois faz o cadastro pelo Office. Entra pelo Office, que aí fica legal. Vamos então analisar. O pessoal está participando bastante aqui, hein? Brida, Jaqueline, Renato, Caroline, Franciele. Vou repetir seu nome, é Willamis. Isso, tá certo. Falei certinho? Correto. Beleza. É porque a gente às vezes erra os nomes, né? Várias vezes as pessoas me chamam de Carla Bruni. Aí eu falei, não, Carla Bruni foi uma atriz lá francesa. Ou Clara Nunes. Eu já tive muito aluno colocando na prova Clara Nunes. Mas olha, gente, o que o caso mostrou pra Então, gente? só Ah, rapidinho, desculpa. tudo bem, É, Renato? Diga. então, eu tinha colocado letra E foi pelo seguinte: assim que eu li, eu vi assim: MPPE recomenda que a prefeitura não Ah, tá. realize tudo mais, tudo mais. Mas o que acontece? Quando é direito subjetivo, nesse caso aí, eu imaginei que deveria estar MPPE exige que a prefeitura não realize, entendeu? Esse recomenda aí que eu não gostei muito, entendeu? Ah, entendi. É porque às vezes, o que acontece? O repórter, vamos falar aqui, o repórter que faz a reportagem nem sempre ele conhece o direito, né? Então ele pode fazer uma colocação equivocada. A gente vê muito isso nas reportagens, né? Porque o MP, ele intima. Ele
O MP, quando te chama, você tem que ir. Você não pode dizer, Exatamente, não é? então, exatamente isso. Exatamente por essa palavra Você, de que eu repente, pensou descartei a D. diferente. É, porque Perfeito. ali nesse caso ele não recomenda, ele exige, entendeu? Ele está alertando, senhor prefeito, cadê sua procuradoria aí? Que não Entendi. percebeu. Porque a procuradoria da prefeitura teria que falar, né? Não, você não pode fazer isso, ó. Alguém, o que deve ter ocorrido? Algum candidato ficou sabendo da possibilidade de contratação direta, deve ter provocado o Ministério Público e o Ministério Público fez essa intimação ao prefeito. Que o Você, repórter deve ter colocado assim, recomenda, né? Mas o sim, é. MP não recomenda a ninguém, não. É, Ele, exatamente, isso que eu né? achei esquisito. Só fazendo uma observação rápida, Uhum, rápida, rápida, sobre um claro, caso fica à real que vontade. aconteceu em Niterói, muito Ai, parecido com conta, isso, conta. que a prefeitura ela deu uma contornada. O que que aconteceu? A gente tinha uma carência muito grande de merendeiros nas redes, né, nas escolas de Uhum, Niterói. E foi feito um levantamento, realmente a carência era grande e foi levantado um concurso. E quando aconteceu, um pouquinho antes de acontecer o concurso, falaram assim, né, na prefeitura, não tem essa carência não, a gente tá bem suprido de merendeiro. Abriu o concurso e não colocou cargo para merendeiro, abriu o concurso normal e tudo mais. Quando o concurso acabou, misteriosamente, a prefeitura abriu, eu acho que um ano depois, a prefeitura abriu o processo seletivo para merendeiro com mais de 80 vagas, alguma coisa assim, para fazer a contratação. Isso pós o concurso, entendeu? Se, se eles tivessem colocado vaga para merendeiro, eles não poderiam fazer isso, entendeu? Justamente por esse caso aí que você acabou de postar. Aí essa foi a maneira deles contornarem. No primeiro momento do concurso, olha, não tem carência, então a gente não vai abrir para merendeiro. Terminou o concurso, homologou, finalizou. Ah, não, agora a gente precisa de merendeiro. Aí sim abriu o processo seletivo. perfeito. Eu fechei aqui um pouco que tá passando aqui a Conlurb, gente. Então faz um barulho, eu moro no primeiro andar. Não sei se o barulho está chegando, mas já vai passar. Mas é perfeito, Renato. O exemplo do Renato foi perfeito, exatamente. E olha, provavelmente o prefeito foi muito bem orientado, porque tem a procuradoria para isso. A procuradoria ela vai pensar assim: olha, você não pode fazer A, mas tem uma brecha que permite. Ó, se você fizer assim, você já vai poder abrir um outro concurso. Então, ele recebeu uma orientação. Né? Mas é a letra B porque ela fala, é o poder de exigir, porque a pergunta, uma dica que eu dou, tá, gente? Na hora de ficar ali, você fazendo aquelas atividades, né? E as questões, e depois também a gente vai ver aqui que tem uma questão discursiva para a gente olhar lá no circuito integrador. Quando você olhar a questão, olha bem o enunciado, vê bem aqui, ó, quando fala com base na leitura, é o comando. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o conceito de direito administrativo, perdão, direito subjetivo? Eu estou pedindo exatamente o conceito, então presta bem atenção na pergunta, que aí você não erra. Uma dica que eu sempre dou quando eu faço aula em cursinho para prova de concurso, né? Eu sempre falo assim para os meus alunos: é, a neurociência ela está muito avançada, então ela diz, ela dá umas dicas de você primeiro ler as opções de resposta e depois olhar o enunciado. É uma técnica. Quando enunciados são muito grandes, muitas vezes ajuda, porque você já olha o foco da questão ali nas opções. Porque tem uma sempre muito errada, uma mais ou menos, uma quase próxima da certa e uma certa, né? Então você vai criando também essa inteligência de como enfrentar essas questões, né? Você pode também ler primeiro as opções e olha aqui, e sempre focando naquilo que o enunciado está falando e o comando está pedindo. Então a gente fica com esse olhar técnico, né? Isso é bacana. Então vamos seguindo aqui. Eu estou fazendo assim, o gabarito é letra B, a justificativa exatamente porque fala dessa faculdade de agir, facultas a gente, né? E aí é o direito daquele grupo que foi aprovado no concurso, no caso concreto, né? E que está esperando, está aguardando nomeação. Então, se tem vaga, o prefeito tem que chamar essa turma, né? E vai na classificação, né? E assim muita gente entra, viu? Aqui no Rio, às vezes eu escuto colegas que falam assim: nossa, eu fiz uma prova, passei, até esqueci, e agora me chamaram. 2 anos depois, quer dizer, no último ano que a coisa já estava perdendo, né? Aquele concurso já estava um prazo de validade. É muito interessante, né? Agora eu vou trazer aqui um outro, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a tela.
uma outra questão também da nossa matéria, organização de poderes, né? A gente também fala disso quando a gente entra em direito constitucional, a gente vai entender como é que se estrutura, né, o nosso país. E olha o outro vídeo também da AGU Explica, que é muito bacana, é uma outra procuradora. Eles pegam os próprios procuradores, né? Você vê que alguns não têm muito jogo de cintura no vídeo, outros já têm, né? Mas é muito interessante. Vamos lá, vamos prestar atenção agora e vamos ver a questão que vem logo a seguir. Você sabe o que é o princípio da separação dos poderes? A AGU explica. A Constituição Federal consagrou o princípio da separação dos poderes, estabelecendo que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Esse princípio também é considerado uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificado através das emendas constitucionais. Vale destacar que os membros do Poder Executivo e Legislativo são eleitos pela vontade popular, diferentemente do que ocorre com os membros do Poder Judiciário. Para ser juiz, por exemplo, é preciso ser aprovado num concurso público. A finalidade principal do princípio da separação dos poderes é garantir a liberdade individual, evitando e combatendo a concentração absolutista do poder na mão de determinadas pessoas ou grupo de pessoas. Nesse contexto, surge a teoria dos freios e contrapesos, check and balances, que justifica a independência e a harmonia entre os três poderes. Dessa forma, de acordo com essa teoria, um poder deve conter o outro com a finalidade de evitar o abuso. Assim, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário possuem atribuições típicas e atípicas, de modo que há uma responsabilização e fiscalização recíproca entre os poderes. Dentre vários exemplos desse mecanismo de freios e contrapesos, sempre com o objetivo de evitar o abuso do poder, podemos citar: existe a possibilidade do Poder Executivo vetar projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo. Existe também a possibilidade do Poder Legislativo processar e julgar os membros do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Há a possibilidade do Poder Judiciário rever os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, bem como atos de determinada CPI, quando extrapolar o princípio da reserva constitucional de jurisdição. Assim, fica claro que, além do exercício de funções típicas ou predominantes, que são inerentes à natureza de cada órgão, ele também exerce funções atípicas, que são funções típicas dos demais poderes. Veja o seguinte exemplo: a função típica do Poder Legislativo é a de legislar e de fiscalizar o Poder Executivo. Já como função atípica, o Poder Legislativo exerce a função jurisdicional quando o Senado Federal, por exemplo, julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. Também exerce a função atípica executiva quando dispõe sobre sua própria organização, concedendo férias e licença ou provendo cargos públicos. Por fim, é preciso deixar bem claro que nem todos os entes federativos possuem os três poderes. Note que os municípios somente têm executivo e legislativo, não existindo poder judiciário municipal no Brasil. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! Essa bem simpática também, né? Ela trouxe para a gente, então, uma explicação simples, breve, divertida ali, né, sobre a estrutura dos poderes. E aí a gente vai lá no artigo 2º da Constituição, que diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Então vamos ver aqui, vamos enfrentar aqui uma questão juntos aqui. Agora uma questão discursiva, claro, a gente não vai escrever aqui, mas a gente pode responder, né, pensando numa estrutura de resposta, que é interessante. Com base na Constituição Federal de 1988, explique, olha o verbo, qual verbo? Explique. A gente sempre identifica qual é o verbo que está na questão discursiva, tá? Porque ele vai dizer como você vai começar. Então, você vai explicar a função típica de cada um dos poderes da República: o Executivo, Legislativo e Judiciário. Dê a colinha já aqui no próprio enunciado. Em sua resposta, destaque como esses poderes se relacionam entre si dentro do princípio da separação dos poderes. Então, veja que a questão tem duas etapas. A primeira, explicar a função típica de cada um. A segunda, destacar como eles estão relacionados e como essa relação está dentro desse princípio da separação dos poderes. Né? Então, são duas etapas de resposta. Uma dica que eu sempre dou: numa questão discursiva, fica no que está escrito. Vai direto na resposta. Então, se explique a função típica de cada um dos poderes, vai direto. Começa direto. Por quê? Porque às vezes a gente vai lá, a Constituição de 1978 é a Constituição Cidadã, aí se perde. E aí na hora, quando vê,
acabou a linha e não respondeu o ponto mais importante. Então, a gente vai direto, né? A gente já vai direto ali, responde, né? Seguindo a sequência do que está sendo solicitado. Se tem letra A e letra B, bota assim, letra A, bota a resposta, letra B, bota... Por quê? Porque, às vezes, quando a gente tenta responder globalmente, também a gente se perde. A gente pode esquecer algum ponto. Então, a gente segue direitinho o que está ali escrito. Então, alguém gostaria de falar essa? Ou gostaria de escrever? Eu até vou botar logo aqui a minha resposta. Na verdade, uma estrutura de resposta. Você faz uma redação, uma dica. Vamos lá. Quais são os pontos mais sensíveis, assim, numa questão discursiva? Às vezes o aluno não responde com um texto. Ele bota palavras soltas, não vale. Às vezes ele coloca tópicos, também não vale. Tem que escrever, gente. Escreve mesmo um textinho. Aí ele pode dizer o seguinte: as funções, os poderes da República são aí, executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo é aquele que é responsável. Faz uma redaçãozinha, como se você estivesse contando para alguém, né? Então, aqui você começa pelo executivo, legislativo e judiciário. Tudo bem. Na hora da prova, professor, eu fiquei um pouco assim tenso e comecei pelo legislativo. Não, não tem problema. Você pode começar por outra ordem, né? Pode começar pelo judiciário, tudo bem. Desde que você fale os três e explique cada um. O executivo, ele vai administrar e executar as leis. Aí ele vai ter o legislativo que vai elaborar, né? A função típica é a elaboração das leis e a própria fiscalização dos atos do poder executivo. O judiciário, ele vai interpretar e aplicar as leis. Aí você vê, no primeiro você vai ter o presidente da República e seu substituto legal, né? No segundo você vai ter as casas do Congresso Nacional, que compõem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E aí você vai ter parlamentares que são eleitos por nós. Então, é mandato eletivo, junto com o presidente da República e seu vice, mandato eletivo. Já que os membros do Poder Judiciário, quando a gente fala membro, a gente está falando de juiz, primeira instância, e desembargador, segunda instância, né? Eles são pessoas que fazem o curso de direito, tem que ser formado em direito, fazem uma prova muito difícil, tá, gente? É uma prova bem puxada. E eles entram como juiz de direito de primeira instância, passam um período de estágio probatório, até um dia eles irem para a segunda instância. Também nós temos a entrada de advogados e membros do Ministério Público pelo 5º Constitucional. Eles são indicados por suas casas, né, pela advocacia, pela OAB e pelo Ministério Público para compor os tribunais para vaga, né, de um tribunal. Às vezes, um desembargador aposentou ou veio a falecer, então também tem essa possibilidade, tá? Além de um concurso público. E o princípio da separação dos poderes seria a última etapa da sua redação. Previsto no artigo 2º, você não precisa lembrar dos artigos, né? Não precisa, mas você vai lembrar do que significa. Vai dizer que eles são independentes e harmônicos entre si, evitando exatamente a concentração do poder na mão de um só, porque, vamos lembrar, na época da monarquia, gente, a monarquia era uma situação muito difícil para o cidadão. Primeiro que não tem cidadania ali, né? O monarca é o dono de tudo. O monarca era o dono da terra. Tem problema não. Tudo bem, Samuel. Deixa eu só, antes de você sair, um segundinho. Espera só um minuto. Peraí. Deixa eu baixar mais uma vez a lista de presenças. Tá bom. Agora sim. Beleza. Pode ir, tá, meu querido? Fica tranquilo. Então, olha só. O monarca, ele dominava com mão de ferro. Então, ele que era o dono das terras. Então, todas as terras eram do monarca e ele apenas cedia a você a possibilidade de viver ali. Mas você deveria pagar taxas para ele. Então, se ele acordasse de manhã hoje e falasse assim, eu não quero mais que você more aqui, ele ia lá e tirava você. O monarca era dono de tudo, ele podia fazer o que ele quisesse. Não tinha corrupção. Por que não tinha corrupção? Porque ele era o dono. Então, se ele quisesse matar todo mundo ali de um lado e dar tudo para o amigo dele, faria isso. Era correto? Era. Porque ele era o dono de tudo. Ele era o dono da bola, ele era o dono do time, entendeu? E o time tinha que ganhar. Ponto. Então, a monarquia, ela traz essa coisa do privilégio, né?
nós não vivemos mais nisso, nós vivemos numa democracia, né, num Estado democrático de direito, numa república federativa, uma outra estrutura que aí a gente vai ter, né, a cidadania como essencial. Então, o Estado, ele tem um limite. Ele não pode invadir os meus direitos, ele não pode me obrigar. Eu só faço aquilo que está previsto em lei. Eu faço aquilo que está previsto em lei, né? Eu não sou obrigada a fazer o que ele quer. Eu não sou obrigada a ter religião. Tanto é que a gente está num estado laico. Eu posso ter a religião que eu quiser. Se eu quiser ter uma religião japonesa, eu posso ter. Se eu quiser ter uma religião protestante, eu posso ter. Católica, posso ter. Né? Espiritualista, posso ser. Então, a gente vive num estado laico, onde todas as religiões são harmônicas também e vivem, né, em tranquilidade, em harmonia entre si. Então, você pode fazer essa estrutura. Uma recomendação que eu sempre uso para mim, tá? E aí eu compartilho com vocês. Quando eu vou fazer uma questão discursiva, eu faço prova o tempo todo, né? Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu faço concurso às vezes, eu faço prova o tempo todo. E na minha nova faculdade agora que eu tô fazendo, eu faço prova. É uma delícia me ver de né, num outro lugar depois de 25 anos. E uma coisa que eu gosto de fazer é um esqueminha. Do ladinho eu pego o lápis e faço o esqueminha. Eu vejo qual é a estrutura. Então, qual seria o esqueminha que eu faria aqui? Eu botaria, primeiro, né? Vamos voltar aqui só para a gente ver a pergunta. O esqueminha está na própria pergunta. Olha aqui. Explique a função típica. Aí você bota função típica, primeira parte da resposta. Segundo esqueminha, o esqueletinho que você está para você poder escrever. Como os poderes se relacionam e o princípio da separação dos poderes. Então, fez assim, 3 niveizinhos. Pronto, você começa a escrever. Então, tentem fazer esse exercício que vai ajudar muito. Isso é muito bom para o raciocínio. Porque quando a gente faz prova, infelizmente, a gente ainda tem nervoso, né? A gente fica um pouco tenso, né? Isso é normal, tá, gente? Todo mundo, todo ser humano. Depois a gente vai se acostumando e vai conseguindo construir de uma forma mais tranquila tudo isso, né? Então faz parte também desse trabalho a gente ter essa dificuldade, né? E aí, gente, eu sempre gosto de deixar aqui para vocês essas dicas, né? Primeiro, tudo que vocês forem ler na nossa aulinha, faz um resumo. O que que é o resumo? É você pegar um bloco, um caderno e anotar os pontos principais. Um conceito principal, uma ideia, uma relação. Isso é importante, você vai fixando. Quando eu tenho vários cadernos, né? Eu sou das antigas, então eu tenho vários caderninhos aqui, ó. Eu vou até mostrar, vou confessar aqui para vocês, ó. Tenho esse, tenho vários. E eu gosto tudo coloridinho, né? Coisa de professora mesmo. E aí, o que que eu faço? Por exemplo, tem um que é só para fichamento de livros que eu tenho que ler, capítulos de livros que eu tenho que ler, artigos, e o outro é para fazer esses apontamentos de resumos de aula. Então, faz aí seus bloquinhos de resumo, vai, porque vai chegando perto da avaliação, você já está com tudo ali. Aí você lê os seus resumos, você vai se organizando. E você pode olhar rapidamente para lembrar de um ponto, de outro, né? E você consegue dar conta. Então, fazer um resumo é muito bom. Hoje a gente tem uma biblioteca maravilhosa. Vocês já entraram na biblioteca da Unileia? Gente, a biblioteca da Unileia é maravilhosa. Tem muitos livros, livros que são caros, e vocês têm acesso a tudo isso, tá? Vocês têm acesso a tudo isso. Vocês olhem essa biblioteca da Unileia para vocês terem a oportunidade de baixar esses livros, lerem no computador, usem todos os recursos, porque hoje o livro, não sei se vocês têm acompanhado, o livro está bem caro. Vou até baixar de novo aqui a lista, tá, querida? Que eu vi que você caiu e voltou agora, né, Ana Cristina? Não tem problema não, tá? Baixei até uma outra lista para a gente conferir depois. Então, olha só, gente, aproveitem a biblioteca virtual da Unileia, porque vocês vão encontrar muitos livros bons, que são até muito caros se vocês forem comprar. Aproveitem, leiam o máximo que vocês puderem. Eu até tenho um meme Um meme não, tem um vídeo na internet que rola aí de uma professora muito engraçada, uma professora escolar mesmo, do ensino fundamental. E ela fala assim: eu mando os meus alunos lerem. Lê. Tá passando mal? Lê.
Tá escovando o dente? Lê. Tá triste? Lê. Terminou com a namorada? Lê. Ela fica assim, é muito engraçado. Mas eu falo isso também. Sempre procurem ler, todo dia um pouquinho. Ah, mas eu não gosto muito, professora. Ó, uma dica que eu vou dar. Ninguém gosta, ninguém nasce gostando de estudar, ninguém nasce gostando de uma porção de coisa. Então a gente vai se acostumando e criando hábitos, né? Então você escolhe um tema que você gosta muito, um tema que você adora. Procura ver se não tem um livrinho legal falando, um livro divertido. Leia. Você está exercitando o seu cérebro, você está fortalecendo o cérebro, você está aumentando a sua capacidade cognitiva, você está ampliando o seu vocabulário, seu repertório, e cada vez, quanto mais você vai ampliando a sua capacidade cognitiva, melhor você tem, mais facilidade você vai lendo, com mais facilidade, a sua memória melhora, porque o cérebro é um músculo. Eu tinha um professor que falava muito assim: agite-o antes de usar. A gente achava isso divertidíssimo, né? Eu tinha lá nos meus 20 anos, ele falava assim: todo mundo agitou o cérebro, leram que eu passei. E é isso, gente, é o exercício. Hoje, com as redes sociais, com o mundo digital, a gente vem atrofiando certas funções, isso é muito perigoso. E, e causando até o que a gente chama de névoa mental, esquecimentos, apagamentos, é muito perigoso mesmo. Então, assim, vamos reverter essa história procurando ler, né? Procure ler. As coisas prazerosas. Ah, eu gosto de poesia. Lê poesia. Nossa, a coisa mais maravilhosa do mundo é você ler poesia. Você vai passear, leva um livrinho de poesia, vai para a praia, bota um livrinho de poesia na bolsa. Eu não vejo praia há muitos séculos, né? Mas eu não tenho tempo, eh, mas se eu for passear, se eu levo meu cachorro para passear em algum lugar que eu possa ficar numa grama, eu levo um livrinho assim, leve, sabe? De coisas leves. Às vezes, eu tenho muita coisa aqui bacana, né? Tem coisinhas assim divertidas. Filosofia, eu gosto muito de filosofia, então eu levo tragédias gregas, né? Então, a leitura é importante, usar dicionários digitais. Nós temos a facilidade. O chat GPT, ele não é confiável. Eu não aconselho que vocês usem. Usem realmente um dicionário digital. Porque o chat GPT, se você não fizer o comando correto, ele vai mentir e vai definir erradamente. Eu já tive vários testes que eu já fiz, ele inventa lei, ele inventa nomes, pessoas, situações, tudo mentira. Aí você, quando desmente, ele fala: desculpe, eu prometo que não vou mais fazer isso. Para você ver, né, que nível nós chegamos. Então, faça uma pesquisa. Quer usar o chat GPT? Quer usar o Copilot, o Gemini? Você faz assim: pesquisa no repositório das universidades brasileiras artigos sobre o tema X. Aí ele vai pesquisar e vai trazer os links para você. Aí você lê. Pesquise no tema tal, nos melhores livros tais, o conceito tal. Traga a indicação da página e a referência completa. Aí você vai checar. Então, use a inteligência artificial para te ajudar e não te derrubar, tá? Não trazer informação errada, porque ele mente. Mente mesmo. Eu já perguntei se existia no Brasil, eu estava fazendo uma pesquisa, se existia no Brasil, foi logo no início que começamos a usar a inteligência artificial, uma lei que obrigasse as empresas a terem uma sala de amamentação. Ele respondeu, o Copilot da Microsoft respondeu que sim, que a lei se chamava Lei da Rosa Murcha. Gente, com esse nome eu já desconfiei. Lei da Rosa Murcha, nem aqui nem na China, né? Seria uma lei de sala de amamentação. Aí ele botou o número de uma lei. Aí eu fui olhar, joguei assim, quando eu vi era o Código Penal. Eu falei, gente, que picareta! Aí eu botei assim, seu mentiroso, que o Copilot para mim é homem, né? É masculino, Copilot. Eu sempre falo no masculino. Gemini eu boto no feminino, não sei por quê, mas. Aí eu botei assim, seu mentiroso. Essa lei, você trouxe o número da lei do Código Penal. Imagina se uma lei que fala de amamentação se chama Rosa Murcha. Você não tem nem bom gosto. Aí ele, desculpe, eu prometo não fazer mais isso, claro.
É absurdo, né, gente? Essa inteligência artificial generativa está muito assustadora, né? Então, usa mais seu cérebro, exercita, que vai ser melhor. E bota para fazer aquela parte mais pesada de pesquisar. E confere, sempre, conferindo, tá? E acessem na disciplina todos os saiba mais links, vejam todos os vídeos, tudo que tiver ali de interessante, dá uma olhada, vai pesquisar, porque isso que enriquece, né, o trabalho. E tragam, você vê, hoje o Renato trouxe uma experiência vivida dele, de uma situação no município de Niterói, aqui perto de mim, né? Então, é para isso, olha só, por que que a gente está na faculdade? Para a gente estudar esses conceitos, aprender, ter conhecimento e levar esse conhecimento para o nosso dia a dia e perceber o nosso entorno, né? Nós estamos inseridos numa sociedade e tudo isso que a gente está lendo na nossa disciplina existe de fato na nossa vida, né? A gente casa, a gente separa, a gente compra um imóvel, a gente vende imóvel, né? A gente precisa de uma série de direitos, né? A gente movimenta o judiciário. Então, é o nosso dia a dia, é a nossa vida, né? E que seja sempre boa, né? Então, dá uma olhada em todas as provocações, gotas de conhecimento, saiba mais, tudo que vocês puderem. Até para a gente entender, às vezes, uma notícia que sai na mídia, um especialista que vem falar, né? Aí, às vezes, eles chamam um professor de direito tal, aí ele vem explicar alguma coisa, até para você compreender o que ele está dizendo. Né? E que também ele pode estar dizendo um negócio muito bacana, mas trazendo a versão dele, a visão de mundo dele, ou a leitura que ele faz, as possibilidades, né? Porque tudo tem uma intencionalidade, todos nós, né? Perfeito, gente? Tranquilo? Alguém gostaria de trazer alguma contribuição final, falar alguma coisa, alguma ideia? Quem puder abrir o vídeo vai ser uma boa para eu ver vocês, né? Que por enquanto eu só tô vendo letras, só para ver um pouquinho, né? Quem puder, né, gente? Eu sei que às vezes está na rua ainda, está no deslocamento, né? Às vezes tem uma aluna que me falou para mim, professora, eu estou amamentando meu neném. Isso a gente compreende. Mas quem puder, né? Quem puder abrir seu vídeo um pouquinho, né? Falar um pouquinho, que agora tem mais gente, né? Agora tem um mosquitinho aqui. Ah, Jaqueline! Ah, Willames, não posso esquecer seu nome. Muito bom, gente. É muito bom ver vocês, viu? Um prazer grande estar aqui com vocês nessa disciplina. Espero que vocês gostem. Precisou, me chama. Eu vou botar aqui o meu e-mail, é clara.oliveira@unileia. Aí é tudo igual, né? Igual todos os. Saiu Unileia, peraí, deixa eu organizar aqui. unileia.edu.br. Precisou, gente? Manda e-mail, tá? Manda e-mail, qualquer dúvida. Se vocês identificarem alguma questão com algum erro, pode printa para mim a questão, manda por e-mail para mim. Printa e fala, professora, no circuito inicial ou no circuito tal, eu tô com uma dúvida, eu achei que tem alguma dificuldade aqui. Que aí eu vejo, verifico. Se tiver algum erro, a gente solicita um acerto, tá? Porque às vezes pode acontecer, né? Pode acontecer de ter ali uma impropriedade qualquer que passou, né? Uma disciplina online, ela tem muitas mãos, né? Ela tem o conteudista, no caso não fui eu, foi a professora Raquel, que foi, tem um mosquitinho aqui, gente, desculpa. A gente já fica com medo, né? Mosquito da dengue, né? Foi a professora Raquel, e tem também o design instrucional, que ele está ali fazendo todo aquele trabalho, e às vezes pode ter uma falha nesse caminho aí de comunicação e acontecer alguma, ou ele marcou como certa aqui, a outra e não era. Então a gente sempre fica muito atento, todos nós, tá? Os professores ficam atentos, e quem identificar qualquer coisa, manda para mim. E qualquer dúvida que tiver, lembrando, olha, no Fórum Informação, vocês estão acessando o Fórum Informação? No Fórum Informação, eu sempre coloco para vocês ali tudo semanalmente, assim, ó, hoje eu já botei como participar do fórum, né, o fórum temático, vamos entrar lá, vamos caprichar nesse fórum. Olha só, tenta responder com suas palavras, trazendo alguma situação vivida, algum exemplo vivido, isso é muito bom, essa troca, tá? Às vezes o pessoal joga lá na IA e traz lá a resposta da IA, nem tira aqueles asteriscos da IA.
É ruim, né? Porque aí não tem graça. Tem graça quando a gente troca informações, né? Então, por exemplo, Renato hoje trouxe uma experiência, mas a Eliane pode trazer a dela, a Tainá pode trazer a dela, a Jaqueline, o Willamis também, a Sandra, a Daiane, a Luciana, né? O Renato, Samuel, a Ana Cristina, todo mundo pode trazer. Eu não estou conseguindo colocar a minha câmera aqui. Ah, não tem problema, Sandra, que pena, né? Não Estou tá tentando conseguindo. abrir aqui, minha filha Ah, já pôde deitar, não está me ajudando não, aqui. fica tranquila, fica tranquila. Catiúcia, tudo bem? São muito criativos, sim, são sim. São feitos exatamente para a gente usar a nossa criatividade, né? Assim, então, gente, procurem pensar no conteúdo, trazendo coisas do dia a dia, experiências vividas, propostas concretas, porque a ideia é para exercitar mesmo a criatividade de todo mundo. E quem quiser comentar um do colega, comentar o outro, vamos caprichar, porque eu vou lendo de todo mundo, vou aos poucos, né, colocando a minha contribuição. Ah, só uma coisa que eu vou pedir interessante e importante. O fórum não é para anexar arquivo. Então, por exemplo, eu tive um aluno numa turma anterior que, em vez de ele escrever, ele só anexou um arquivo do Word. Não, é para você colocar ali escrito. Se você quiser anexar uma imagem, pode. Mas escreve ali para todo mundo ler, para todo mundo compartilhar, ver, comentar, que é bem interessante, tá? Então, caprichem, pensem, pesquisem, tragam outras situações. Vamos fazer daquele espaço um espaço de troca mesmo, para todo mundo trocar informações, porque essa é a finalidade, né? E desenvolver a linguagem, que isso é muito bom também, tá, gente? E espero que vocês gostem. Essa é uma disciplina que passa rápido, né? São 4 semanas. Eu vou colocando toda semana um lembrete no Fórum Informação, então sempre olhem lá no Fórum Informação. Qualquer dúvida me pergunta, vai lá no Fórum Dúvida, coloca, que eu também dou uma olhada lá. Quando abrir o circuito integrador, são 2 questões discursivas. Então, cuidado ali, tá? Vou só descompartilhar aqui. Eu vou colocar esse material em PDF depois para vocês lá no fórum, tá? Vou botar lá no fórum informação anexado, que aí vocês podem pegar lá também. E vou botar aqui também no nosso chat depois. Mas como tem gente que não está acessando o chat, eu boto lá no fórum informação, onde tem a postagem do nosso encontro hoje, tá? Coloco lá anexado. Então, olha só, o que é importante mais que eu ia falar? Ah, nessa questão da discursiva, são 2. Então, olha só. Você está lendo a disciplina. Tem o e-book da disciplina, não tem? Tem o resumo que você vai fazer. Deixa tudo isso preparado. Abre tudo ali, abre o e-book, abre o resumo, deixa tudo pronto e acessa. Acessou, não pode sair, tá? Entrou, é igual assim, tá na chuva, tem que se molhar. Caiu na piscina, tem que nadar. Subiu na bicicleta, tem que pedalar, senão cai no chão. Então, o circuito integrador são 2 questões, não dá para fazer de novo, é a única que você só tem uma tentativa. Então, caprichem, bota lá seus resumos, prepara o resumo da disciplina e capricha. Responde fazendo um pequeno textozinho bonitinho, presta bem atenção na pergunta, são 2, tá? Capricha, tá? Para poder você conseguir fechar com chave de ouro. E todo mundo que está aqui tem a pontuação extra pelas atividades que a gente realizou, que aí eu vou lançar amanhã. Se eu não conseguir amanhã, eu consigo na sexta, mas amanhã geralmente é o dia que eu lanço, né? Eu já pego a lista de presença e já faço o lançamento, tá? Em cada um, pontuação extra são 30 pontos. E aí já ajuda bastante, né? Já dá um respiro para todo mundo, né? Então, gente, foi um prazer imenso, adorei conhecer vocês. Quem me encontrar em outra, né? De repente faz outra disciplina jurídica, eu vou estar lá por ali e a gente vai se encontrando, ou não, pela vida aí, né? Quem quiser, também estou nas redes sociais, você me acha como professora Clara Brum, né? Até vou botar aqui, quem quiser, né? É livre, eu não tenho essa coisa de curtida, né? Mas é bom a gente, às vezes, ter contato, né? Eu vou botar aqui, professora Clara Brum. Aí com letra minúscula, né? Esqueço. No Instagram é com letra minúscula.
Aí quem quiser me adiciona lá e fala, né? Fala, professor, eu sou seu aluno, manda mensagenzinha para mim para eu saber. Não é muito bom para a gente se conhecer, né? Recentemente eu estive no Renovation Week, né? E aqui no Rio de Janeiro, foi do dia 12 ao dia 15, foi um evento muito bacana. Eu tive a oportunidade de apresentar o projeto que a gente tem aqui na Unilê, que é o projeto de extensão da Unilê, do Educando para a Cidadania. Foi muito bacana. Então é muito bom. E falei dos alunos, a gente conta, né, as trocas que a gente faz aqui. Então é muito bacana, viu, gente? É muito enriquecedor. Tranquilo? Todo mundo bem? Então, meus amigos, vamos descansar. Bons estudos, sucesso. Quero ver todo mundo passando bem, passando super bem na disciplina, fechando com chave de ouro. E depois me conta, pode contar lá no fórum dúvidas, pode mandar e-mail, o que vocês estão achando da disciplina, porque isso é importante para a gente, né? Ter esse feedback de vocês, ter esse retorno é muito bom, tá? Um prazer enorme. Quando estiver aqui pelo Rio, manda mensagem, gente. Avisa, tia Clarinha, tô aqui. É tia na escola, né? Na escola eles chamam a gente de tia, né? Na faculdade não existe isso, mas é uma forma carinhosa também. Mas um abraço, gente. Bom descanso a todos e bons estudos. Eu estou disponível. Qualquer dúvida, é só me chamar. Dúvida da disciplina, me chama lá no Fórum Dúvidas que eu respondo para vocês, tá bom? Bom descanso. Vou encerrar aqui a nossa gravação. Boa noite. Boa Boa noite, querido. noite.